Algumas pessoas acreditam que jogos online são apenas diversão, um lugar para escapar da realidade, um mundo virtual onde nada do que acontece pode causar consequências reais. Mas em 2007, um caso chocou o Brasil inteiro e mostrou que, às vezes, a verdadeira ameaça não está dentro do jogo, mas dentro da mente humana. 2 adolescentes passavam horas conectados pela internet. Jogavam juntos todos os dias, conversavam, trocavam estratégias e compartilhavam o mesmo universo virtual. Pareciam apenas 2 amigos comuns vivendo a rotina de qualquer jovem da época. Mas por trás daquela amizade, algo começou a mudar. Pequenas discussões começaram a surgir. No início, pareciam brigas normais entre adolescentes. Nada muito sério. Apenas desentendimentos ligados ao jogo. Só que um deles começou a desenvolver uma obsessão perigosa. Itens virtuais passaram a significar mais do que simples objetos digitais. A raiva aumentava a cada conversa. As mensagens começaram a ficar agressivas. A amizade lentamente se transformou em ódio. E enquanto tudo isso acontecia, ninguém percebia que a mente daquele adolescente estava mergulhando cada vez mais fundo em um estado psicológico perturbador. Até que chegou o dia que mudaria tudo. O garoto saiu de casa e foi até a residência do amigo. Ninguém imaginava o que aconteceria dentro daquela casa. O encontro rapidamente saiu do controle. O crime foi tão brutal que até investigadores experientes ficaram chocados com o nível da violência. Quando a notícia se espalhou, o país inteiro tentou entender a mesma pergunta: como algo aparentemente tão pequeno poderia terminar daquela forma? Muitos culparam os jogos online, mas talvez o problema fosse muito mais profundo, porque jogos não criam monstros do nada, mas podem revelar algo sombrio que já estava crescendo silenciosamente dentro de alguém. E talvez seja exatamente isso que torna esse caso tão assustador. O responsável não parecia um monstro, não parecia perigoso. Era apenas um adolescente comum, alguém que poderia passar despercebido em qualquer lugar. E isso cria uma pergunta perturbadora. Quantas pessoas aparentemente normais escondem uma tempestade dentro da própria mente? O caso Daniel Petri se tornou um dos crimes juvenis mais perturbadores do Brasil. Não apenas pela violência, mas porque mostrou até onde obsessão, isolamento emocional e desequilíbrio psicológico podem levar um ser humano. Porque a mente humana raramente quebra de uma vez. Ela desmorona lentamente, em silêncio, até que um dia já é tarde demais. Se histórias como essa prendem sua atenção, inscreva-se agora no Psique Revelada, porque aqui exploramos os lados mais sombrios da mente humana.